Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus, abra comigo em João capítulo de número 18, versículo de número 10. Mas, meus irmãos, preste muita atenção nessa mensagem, porque Deus ele vai falar muito com você. Evangelho de João, capítulo de número 18, e eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 10. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Sempre que você vier na igreja, traga a Bíblia, viu? Não deixe em casa, não. Traga para você ler a palavra de Deus e enxergar na Bíblia aquilo que Deus está falando. Em João 18, versículo 10, diz assim, ó. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Amém? Vou reler. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Amém? Olha só. Esse local é o Getsêmani. E o Getsêmani, ele é um local muito emblemático. É o local onde começou a dor de Cristo. Só que, meus irmãos, João, ele está dizendo ali que entre a paixão de Cristo aconteceu esse fato, e ele traz algumas riquezas de detalhes, porque esse fato não é um fato qualquer. Não é algo qualquer que está acontecendo. Não é simplesmente mera obra do acaso que isso está acontecendo aqui. O que está acontecendo na vida desse homem, chamado Malco, não é apenas uma ferida de uma briga, mas está sepultando o sonho dele. O que está acontecendo no Getsêmani, entre a paixão de Cristo e a crucificação, está acontecendo aqui o acabar de um sonho, a destruição de uma vida. Mas, da mesma forma que aconteceu isso com Malco, ali no Getsêmani, e Jesus estava ali e mudou aquela situação, eu quero dizer isso aqui para você nessa manhã, que Jesus ele está aqui. E ele não vai deixar que nenhum dos seus sonhos, nenhum dos seus projetos caia por terra. Quem crê que Jesus está aqui, dá um grito de glória aí. Não diga glória a Deus. Então você que crê que Jesus está aqui, eu vou ler e você repete logo após a minha leitura. Então, não, está muito fraco, vamos lá. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Põe a mão assim na altura do coração. Querido Deus e soberano Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, ô Senhor, nós já sentimos a Tua presença aqui neste lugar. E nós queremos, meu Deus, muito ouvir a Sua voz. Nós queremos ouvir muito o Senhor falar. Então fale conosco, ó Deus. Fale com a Tua igreja. Fale com os Teus filhos. Não nos permita, meu Deus, sair daqui da mesma forma que entramos.
mas que saiamos daqui, meu Pai, completamente restaurados, restituídos e abençoados pela Tua santa e gloriosa presença. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que está aqui nessa manhã e toma o Teu lugar de honra aqui neste altar, porque se o Senhor não falar com o Teu povo, a nossa vinda até aqui terá sido em vão. Glorifica do Teu santo nome aqui nessa igreja e através dessa mensagem nos transforme na imagem do Teu Filho, para que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. No nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar, mas preste muita atenção no que Deus, Ele quer falar conosco. Amados irmãos, o Getsêmani, ele foi um local muito emblemático e importante dentro do ministério de Jesus. Você conhece muito bem que o Getsêmani, ele é um local que fica no alto do Monte das Oliveiras, aonde tinha uma atividade de prensa de azeite. Ali os agricultores que semeavam ali no Monte das Oliveiras e em regiões circunvizinhas, pegavam a sua colheita e levavam lá para o Getsêmani, que traduzido quer dizer prensa de azeite. Mas por que o Getsêmani ele foi muito importante ao longo do ministério de Jesus? Primeiramente, porque no Getsêmani era um local que Jesus ele gostava muito de orar. Sempre quando aparece assim, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras, está dizendo que Jesus estava indo para o Getsêmani. Ou seja, era um local de oração particular de Jesus, onde ele gostava de estar ali, talvez já preparando a sua vida para o dia em que ele seria ali, começaria a ser torturado, talvez. Mas o segundo motivo porque o Getsêmani ele foi muito importante e emblemático ao longo do ministério de Jesus, é porque no Getsêmani, ali foi onde Jesus foi preso, aonde começou verdadeiramente a obra do sofrimento para a salvação. Ali Jesus, ele derramou as suas primeiras gotas de sangue, quando ele, sofrendo uma pressão tão grande interna, os vasos capilares do seu corpo começaram a se romper, e um fenômeno que a medicina chama de hemaditrose, que é o rompimento de vasos capilares, fez com que Jesus, ele suasse gotas de sangue juntamente com o suor. Então, Getsêmani, ele teve essa importância. Mas o terceiro fato que eu quero elencar aqui, que Jesus, o Getsêmani teve uma importância tão grande, é porque no Getsêmani foi aonde Jesus, ele operou o seu último milagre de cura. E não foi uma cura qualquer. A palavra do Senhor vai dizer que foi a cura na vida de um homem chamado Malco. Diga, Malco. Quem era esse Malco, amados? Nós, muitas das vezes, vamos ouvir, e eu já até ouvi pregadores dizendo, às vezes talvez porque ouviram falar e apenas replicaram para frente, que Malco ele era um soldado. Que Malco ele era um soldado ali, romano, que estava para prender Jesus. Só que a palavra de Deus, em nenhum dos 4 evangelhos, vai dizer que Malco ele era um soldado. Muito pelo contrário, Malco ele nunca pensou e nunca sonhou em ser um soldado romano. Malco ele tinha um sonho completamente diferente. E o que vai trazer nos 4 evangelhos, tanto de Marcos, Mateus, Lucas e João, é que Malco ele era um servo do sumo sacerdote. Quer ver comigo? Tanto aqui em João nós lemos isso, mas em Mateus capítulo 26, Mateus não vai trazer a mesma riqueza de detalhes que João, porque Mateus, ele vai dizer
que uma pessoa cortou ali a orelha de Malco, mas não vai dizer que era Pedro. Ele vai dizer que cortou a orelha, mas João diz o nome da pessoa que cortou e qual orelha foi. Mas o que esses dois evangelhos têm em comum? Mateus 26, versículo 51, perdão, vai dizer assim, ó. Mateus 26, 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, repare que ele não fala que é Pedro, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Ele não fala que é a orelha direita, igual João. Mas o que tem em comum? Ele diz que era um servo do sumo sacerdote. E a palavra para servo aqui, em João, capítulo de número 18, versículo 10, tanto em Mateus 26, 51, não é diáconos, não é doulos, não é ruperete, mas hiperetes, que quer dizer um aprendiz de sacerdote, que dá uma ideia de uma pessoa que está para aprender o ofício sacerdotal. E isso nos leva a entender que o sonho de Malco não era ser um soldado. O sonho de Malco era ser um sacerdote, um pregador da palavra. E, no entanto, Malco, ele vai aprender, ele vai se dedicar e tentar aprender com a maior autoridade sacerdotal daquela época, que era o sumo sacerdote Caifás. Então, ele vai estar ali se dedicando, ele vai estar ali aprendendo. E para você ter uma ideia, a formação de um sumo sacerdote ou de um sacerdote demorava praticamente entre 5 e 8 anos, ali se dedicando, trabalhando e estudando, igual uma pessoa que quer chegar a algum lugar, que quer ter o sonho realizado, ela precisa se dedicar. E uma das coisas que eu aprendo com Malco é isso. Igreja, preste atenção. Se você quer realizar um sonho, se você quiser viver um projeto, exige renúncia. Nada na vida vem de mão beijada. A pessoa que quer viver o que ninguém está vivendo, ela precisa fazer o que ninguém está fazendo. Eu quero ser o melhor vendedor. Ou você quer ser mais um vendedor? Quem quer ser o melhor precisa se dedicar mais, precisa renunciar mais, precisa abrir mão. Se a pessoa, por exemplo, ela quer ser um grande empresário ou mais um empresário, ela precisa ter esse entendimento. É sangue, suor e lágrimas, dedicação, é noite sem dormir. Você quer ser um pregador ou um bom pregador? É diferente, vai ter que ter noite sem dormir, muito jejum, oração, vida com Deus, santidade. Então, qualquer coisa na vida que você for fazer, você precisa ter esse entendimento. É igual Malco, ele foi se dedicar. Ele vai morar em Jerusalém, ele vai começar a ouvir, a aprender de perto, a anotar tudo que era importante. E, meus irmãos, essa vai ser a dedicação de Malco. E para você chegar aonde você quer, você precisa sempre projetar. Olha só o que diz em Isaías, capítulo de número 32. Isaías 32, no versículo de número 8. A palavra do Senhor, ela vai dizer algo maravilhoso. Olha, Isaías 32, versículo de número 8, vai dizer assim, ó. É bom ouvir o barulho da Bíblia, flap, flap, sinal que você trouxe, né? Isaías 32, 8 diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Quem aqui é nobre? Levanta a mão. Eu não estou falando nobre de nascer numa família rica, pastor, meu nome não é Abravanel. Não é, não. Mas você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é nobre, sim. Diga para quem está do teu lado, nas suas veias corre o melhor sangue que já existiu, que é o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então eu vou perguntar de novo. Quem aqui é nobre? Diga glória a Deus.
Mas ele está dizendo aqui, aquele que é nobre projeta coisas nobres, projeta coisas grandes. Ninguém vai fazer um projeto para viver menos do que está vivendo. Sempre vai fazer um projeto para viver além do que está vivendo. Então, quando diz aqui que o nobre ele projeta coisas nobres e pela nobreza ele está de pé, ele está dizendo aqui que o que mantém uma pessoa de pé é o sonho que ela tem. O que vai fazer você todo dia levantar cedo, o que vai fazer todo dia você querer mudar é o sonho que você tem. Poxa, eu quero ter a minha família abençoada, quero ter uma família na presença de Deus. Então eu me dedico à oração, eu mudo o meu comportamento, a minha maneira de falar é porque pela nossa nobreza nós estamos de pé. Então, a partir de hoje, ainda que você diga assim, pastor, eu sinceramente eu estou meio assim, mais para lá do que para cá, comece a projetar coisas nobres, coisas grandes e coisas abençoadas. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Porque assim era o Malco. E Malco, ele vai estar ali obedecendo a Caifás, porque na mente dele ele está aprendendo. Até que um dia, Caifás, ele vai reunir os seus homens de confiança, juntamente com os soldados romanos, juntamente com um monte de políticos daquela época, e ele vai enviar Malco numa missão. Ele vai dizer assim para Malco: ô Malco, vem cá. Você é meu homem de confiança. Você está aqui aprendendo comigo. Eu tenho uma missão para você hoje, lá no jardim do Getsemane. Mas não é uma missão difícil, não. Porque o homem está desarmado. É um homem tranquilo. Mas você sabe que tem um certo Galileu que está nos trazendo muitos problemas. E eu quero que você esteja presente na hora que ele for preso. Mas pode ficar tranquilo que vai os soldados romanos, vai mais de 600 pessoas nessa missão, mas como eu tenho que pôr alguém de confiança, vai você. E Malco, parece que a missão é fácil. Só que, como diz no popular, a chapa esquentou. A chapa esquentou e sobrou para quem? Para o Malco. Porque aquilo que era para ser sem resistência, de repente diz a palavra do Senhor, que o Pedro, ele levantando a sua túnica, sacou uma espada e na hora ele cortou a orelha direita do Malco. Só que vamos parar para pensar aqui. Pedro ele não era soldado de elite, aquele soldado que pega uma adaga e pá, fura até uma mosca que está voando. Você acha que Pedro ele tentou acertar a orelha de Malco? Não, aquilo ali, meu irmão, é tentativa de homicídio doloso, com a intenção de matar. Pedro ele não está querendo cortar a orelha. Ele está dizendo, se pegar, pegou. E quem estiver na frente, o problema é dele. Só que, meus irmãos, sobrou para o Malco. E o que eu acho intrigante é que Pedro, ele está andando há 3 anos e meio com Jesus. Ele acabou de participar da Santa Ceia com Jesus. Mas diz o texto, a palavra do Senhor, que Pedro ainda anda com uma espada junto dele, escondida com ele, pronta para usar na hora que ele for incitado e na hora que ele achar melhor. Mas existe uma pergunta, por que Pedro, andando com Jesus, ele ainda anda com uma espada? Por que Pedro ele está ali com uma espada guardada dentro da sua túnica? Alguns textos podem trazer a ideia do porquê que isso está acontecendo. Vamos comigo em Mateus, no capítulo 26, no versículo de número 31. Algumas horas antes, ou 1 ou 2 dias antes, diz que Jesus ele vai fazer a seguinte declaração. Mateus 26, aliás, foi algumas horas antes. Diz assim, ó, Mateus 26, versículo 31, Jesus diz assim, ó, depois de ter participado da Santa Ceia, está todo mundo bem, está todo mundo feliz, tinha acabado de louvar uma canção, quando eles estavam chegando no Getsemane, Jesus ele diz assim, ó,
Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus está dizendo, ó, vai acontecer isso, vai acontecer. Mas depois eu encontro com vocês lá na Galiléia. Mas no versículo 32 diz assim, versículo 33, perdão. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro está dizendo, ô Senhor, eu não sei quanto é esses aí, mas comigo o Senhor pode contar. Eu sou ponta firme, eu sou pedra 90, eu sou aquele que não vai te abandonar. Eles podem se escandalizar, ficar perplexos, mas eu não. Lá no Evangelho de Lucas, diz a palavra do Senhor, vamos lá no versículo, capítulo 22, no versículo de número 32, é a mesma passagem, só que Lucas ele vai trazer uma informação. Lucas 22, versículo 32. Lucas 22, versículo 32, depois da Santa Ceia, tá? Mesma coisa. Diz aqui, ó. Jesus ele vai dizer para Pedro, vamos ler o 31 também. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu o quê? Não entendi, igreja. E tu o quê? Quando tu te converteres. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro não era convertido ainda. Ele não era, mas ele era convencido que era. Porque ele disse, quando todo mundo falava, Jesus falou assim, ó, alguém vai se escandalizar, vocês vão. Mas aí, diz a palavra do Senhor que Pedro falou, eu não vou. Aí Jesus ele falou, Pedro, eu não queria dizer, mas vou ter que dizer. Ainda antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele fala, eu te negar? Eu estou disposto a ir contigo até a morte. Jesus falou, você não é convertido, mas convencido ele era. Ele pensava que era convertido. E é por isso que ele está carregando aquela espada até hoje. Porque ele ainda não se converteu. Ele ainda não é uma pessoa com o coração voltado para Deus. Totalmente voltado para Deus. Ou seja, tem pessoas, meus irmãos, que ainda não se converteram totalmente. Tem pessoas que são assim, elas estão andando com Jesus, estão caminhando com Jesus, mas ainda não se converteram totalmente. E talvez tem pessoas aqui neste culto que ainda não se converteram totalmente. Sabe por quê? Porque a espada está escondida aí, ó, pronta para usar. Basta o momento oportuno que você vai sacar essa espada para ferir alguém. Aquela carta debaixo da manga. Aquela coisa que você está esperando para julgar na cara de alguém. Meus irmãos, pessoas espirituais resolvem as coisas de formas espirituais. Jejum, oração, clamor ao Senhor, choro. Mas a pessoa carnal, ela quer resolver as coisas no tapa. Pergunta para quem está do teu lado, aonde que está a espada aí? Já jogou fora? Hein? Você está guardando ela aí? Hein? Está andando esse tempo todo com Jesus e até hoje a espada está aí guardada debaixo do terno, né? Amados irmãos, Pedro, ele pensava que era, mas na hora que ele se viu numa situação, ao invés dele levantar as mãos para o céu, ele, opa, vem cá você, pá! E sabe o que eu penso? Que Pedro pensou que fazendo daquele jeito ia receber um elogio de Jesus ainda. Quando ele sacou a espada e cortou a orelha, na hora ele deve ter pensado, meu mestre agora vai falar, isso aí, Pedrão, é isso aí, Pedrão, pega mais um aí. E tem muitas pessoas que pensam que agindo de maneira drástica,
vão receber elogio de Jesus, meus irmãos. Pedro, talvez, ele poderia ter pensado assim, mas o que Jesus ele vai fazer? Ele vai repreender a Pedro. Olha o que diz em João capítulo 18, no versículo de número 11, depois que ele corta a orelha daquele servo do centurião, do servo do sumo sacerdote, perdão, diz a palavra do Senhor, olha o que Jesus ele vai dizer para ele, ó. João 18, versículo de número 11. Diz assim, ó. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Meus irmãos, por que Jesus ele está repreendendo Pedro? Dois motivos. Primeiramente, para mostrar que servo de Deus que está na presença de Jesus, não pode resolver as coisas assim, na base da ignorância. Pedro ele está na presença de Jesus, frente a frente com ele. Não é que Jesus está longe e Pedro está num outro lugar, não. Ele está na presença de Jesus e quer resolver as coisas na base da ignorância. Você crê que Jesus ele está aqui? Quem crê que ele está? Então, se você é servo dele, você não pode resolver as coisas na base da ignorância. Por isso que Jesus ele vira para Pedro e fala, não é assim que as coisas se resolvem. Não é desse jeito que eu te ensinei. Não é dessa forma. Mete essa espada na bainha. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo pelo qual Jesus está repreendendo a Pedro é porque servo de Deus, ele não foi criado, gerado e escolhido para ser um destruidor de sonhos. Ô pastor, eu sei que Pedro errou, mas destruidor de sonhos talvez já é demais. Não, meus irmãos, Pedro, quando ele corta a orelha de Malco, ele está destruindo o sonho dele. A dor era grande. Imagina só, Pedro, a orelha. A dor era terrível, mas a dor maior de Malco não era a dor física, era a dor de ter tido o seu sonho cortado ali. E você precisa entender, porque talvez está dando um nó na sua cabeça, porque sem a orelha direita, era impossível Malco ele realizar o sonho dele. Porque as leis para sacerdócio, as leis mosaicas, eram muito rigorosas. Quer ver comigo? Vamos lá em Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21, no versículo de número 17. Diz aqui, ó, nas leis para o sacerdócio, pessoa que queria ser um sacerdote, primeiramente, ela não podia ter falta de nada. Ó, Levítico 21, versículo de número 17, diz assim, ó. Fala a Arão, dizendo, ninguém da tua semente, nas tuas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver berida no olho, ou sarna, ou esfinge, ou epígenes, ou que tiver testículo quebrado, ou seja, estéril. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ó, para uma pessoa, ela ser um sacerdote, ela não podia ter falta de nada. E se porventura o sacerdote,
ele estivesse ali e quebrasse um pé, ele tinha que ser afastado na hora do sacerdócio. Se, por exemplo, ele tivesse sofrido um acidente e perdesse um dedo, uma unha, ele tinha que ser afastado. Porque o sacerdote, ele representava o Deus perfeito. Então, mediante o povo, tinha que ser aquela figura perfeita perante a congregação. Então, não podia ter falta de nada. Só pela falta da orelha, já estava Malco tendo o sonho de ser sacerdote completamente exterminado. Mas em Êxodo, capítulo de número 29, é muito mais específico quando se ia consagrar um sacerdote. E Malco, ele não era um sacerdote, ele era ainda um hiperetes, um aprendiz. Diz aqui em Êxodo 29, no versículo de número 19, olha como que consagrava um sacerdote lá nos tempos de Arão, quando eles foram consagrados. Diz aqui, ó, Êxodo 29, versículo 19, quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, ó, depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. O que era isso? Transferindo os pecados dele. O Arão e os filhos vinham, colocavam as mãos na cabeça de um carneiro, e todos os pecados deles iam para aquele carneiro. E diz aqui no versículo de número 20, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta de qual orelha? Da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Ou seja, se consagrava um sacerdote como? Pegava o sangue daquele animal lá no dedão do pé direito, para mostrar que a pessoa que anda na presença de Deus, ela tem que andar direita com Deus. O sacerdote, ele não pode andar de qualquer maneira, ele tem que andar direito com o Senhor. Quando colocava o sangue na ponta do polegar direito, mostrava as mãos, falam de obras. As obras do sacerdote, elas têm que ser direitas perante o Senhor e perante o povo também. Mas quando se colocava na orelha direita, era ouvir a direção de Deus. Mas agora, sem orelha direita, como é que Malco vai ser consagrado? Acabou o sonho. Tudo que ele dedicou a vida inteira, tudo que ele sempre sonhou, que ele sonhava acordado, quando eu estiver ministrando, acendendo ali o incenso para as orações, vai ser maravilhoso. Acabou tudo. Acabou. Ali no Getsêmani, a dor de Malco, quando ele viu a orelha dele longe, e ele pôs a mão e o sangue está ali, ele começou a chorar. A dor era grande, mas o sonho acabou. O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer? Tudo que ele pensava até aquele dia, com o corte daquela orelha, simplesmente acabou. Você já passou por isso? De alguém cortar seu sonho? Pastor, eu queria me casar, mas eu já estou um pouquinho mais para lá, mas eu quero me casar. Aí tem gente que fala, nem em Jerusalém eu vi tanta fé assim. Você? Aí a pessoa fala, poxa, fui contar lá, jogaram água ali na fogueira. Nossa, eu queria tanto louvar a Deus, queria tanto fazer o louvor na igreja. Você gosta de louvar? Então por que você não aprende a cantar primeiro? A pessoa, poxa, mas você é ácida, né? Aí fica naquela tristeza. Não, eu queria passar num concurso público. Aí alguém vira para a pessoa e fala, mas você sabia que para passar no concurso público tem que ser muito inteligente. De que chamou a pessoa, meu irmão? Eu queria ser um grande empresário. Mas não é para qualquer um não, viu? Você já passou por isso na sua vida? E talvez você deve ter chorado tanto quanto Malco chorou. Ficar desanimado, falar, meu Deus, meu Deus. Porque agora o que Malco vai fazer da vida?
Tudo que ele projetou estava entregue ali. Usar um termo aqui, ele apostou tudo naquela situação. E agora, por causa de uma pessoa, o sonho foi frustrado. O projeto está frustrado e encerrado, porque a orelha está longe, lá no chão. Só que, meus irmãos, tem uma boa notícia nisso tudo. Porque cortaram a orelha de Malco, mas não cortaram a garganta dele. Ele ainda está vivo. Da mesma forma que podem ter até cortado o seu sonho, o seu projeto, mas você ainda está vivo. Enquanto a vida há esperança. E sabe o que Deus ele está dizendo para você? O projeto ainda está de pé. O sonho ainda vai se realizar. Se você confiar na presença dele, você verá a restituição dos teus sonhos em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado, a promessa ainda está de pé. Oh, aleluia! Meus irmãos, em nome de Jesus, creia nisso. Jesus, quando ele vê Malco ali chorando, ele podia dizer, bem feito, veio me prender. Aí o que acontece com quem mexe com o ungido de Deus? Mas não foi isso que Jesus ele fez. Não foi isso que Jesus, ele não se alegrou em ver a tristeza de alguém que queria fazer mal para ele. E nós temos que aprender muito com Jesus, viu, amados? Quando você fica sabendo que aquele desafeto se deu mal, você até tenta segurar, mas seu sorriso fica assim. Parece que você está dando um derrame, porque a boca começa a abrir um sorriso sozinha. Porque você fala, é Deus agindo. Eu falei que Deus ia fazer. Eu falei que Deus ia pisar. Só que Jesus, ele não se alegra com a tristeza daquele que veio fazer mal para ele. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O que Jesus ele vai fazer? Lucas 22, versículo de número 50. Vai dizer assim a palavra de Deus. Olha, como que Jesus ele é maravilhoso, meus irmãos. Diz assim no versículo 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. Ó, Jesus ele está dando um basta ali naquele momento. Da mesma forma que ele está dando um basta em tudo aquilo que está travando a sua vida, que está te destruindo, que está te paralisando. E tocando-lhe a orelha, o curou. Sabe o que Jesus ele vai fazer? Ele vai lá, pega a orelha que estava no chão e sem anestesia, sem nada, ele coloca a orelha no lugar e Malco, ele coloca a mão assim, de repente a orelha já está no lugar novamente. Sabe o que Deus ele vai fazer aqui? Sabe aqueles projetos que você tinha, que foi todos jogados fora, que estão pelo chão, que ficaram para trás? Deus ele está colocando todos no seu devido lugar. Deus ele está operando aqui hoje. Jesus ele está fazendo com que a restituição aconteça em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja se coloque de pé. Pode aplaudir mesmo. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Diga para o irmão que está do teu lado, Jesus está aqui e vai restituir os seus sonhos. Amém? E eu vou estar orando para isso acontecer. Nós vamos orar aqui para que isso venha acontecer. Mas, meus irmãos, antes de orar, eu quero fazer um convite para você. Porque talvez você está aí, ó, afastado da presença de Deus, está sem igreja, sem ministério, ou talvez tem muitos sonhos. Só que quem dá sonho é Deus e quem realiza é Ele. Todo sonho que você tem sem Deus vira um pesadelo depois, misericórdia. Todo sonho que não veio de Deus vira um pesadelo que você fala, misericórdia. Aonde eu fui me meter?
Mas todo sonho que vem de Deus, ele exige muito da gente. Ele exige. É igual eu falava aqui ontem no batismo. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, em Isaías 43, ele coloca um caminho no deserto. E no deserto não tem caminho. Quem entra no meio do deserto morre lá dentro. Ele morre. Comentava com o obreiro, dizendo, olha, quando Elias, ele entra dentro do deserto, ele não quer morrer, ele quer fugir. Ele quer fugir. Ele não falou assim, eu vou te deixar, meu servo. Porque ele tinha um ajudante. E o primeiro erro ele vai cometer, ele quer ficar sozinho. Ele deixa o servo numa cidade e vai para o deserto para fugir, não para morrer. Só que ele entrou, diz que ele caminhou um dia no deserto, se perdeu ali dentro. Como que você sai de lá? Não tem caminho. Quem está no meio de um deserto, na vida desértica, ô pastor, eu não estou vendo saída para a minha vida. Eu estou tentando, mas parece que eu volto para o mesmo lugar, as mesmas coisas vão acontecendo. Talvez você está num deserto. Mas Deus, ele falou assim, eu vou colocar um caminho no meio do deserto. Uma saída para você dessa situação. E aí Jesus, ele vem pregando, dizendo, eu sou o caminho. É Ele quem te tira dessa situação desértica. Ele quem te tira dessa tristeza, dessa decepção, desse choro sem fim. E é por isso que sem Jesus não adianta. É Ele quem restitui, não somente os sonhos de Malco. O sonho ainda seu não acabou. Ele restitui o seu sonho. Se você crer nele. E é por isso que você que ainda não entregou a vida para Jesus, eu respeito a sua opinião. Mas eu tenho que te aconselhar, entrega a sua vida para Jesus que você vai ver o upgrade que a sua vida vai dar. Se você estava afastado da presença de Deus, volta para Jesus. Mas eu quero fazer um convite muito especial para você que está aí, ó, com a espada guardada aí, ó. Igual Pedro, 3 anos e meio, andando ali com aquela espada pronta para ferir alguém. Hoje, Deus, ele quer te desarmar. Porque depois que ele te desarma, ele vai te revestir da presença dele. E é por isso que eu quero fazer esse convite para você. Quantos aqui hoje, nessa manhã, querem entregar a vida para Jesus? Quantos aqui, nessa manhã, querem voltar para a presença de Deus? Ou quantos aqui nessa manhã, com toda a humildade, querem dizer assim, pastor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso me desarmar na presença de Deus, tenho andado muito estressado, tenho ferido pessoas à minha volta, e hoje eu quero mudar tudo isso. Se você quer, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Não fica com vergonha não. Pede licença e vem. Porque se você não se desarmar hoje, vai chegar um tempo que você vai ser repreendido por Jesus. Pode vir aqui diante do altar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Venha. Aproveite e vem. Porque eu não quero que Jesus um dia chegue perto de mim e diga, não é assim que eu te ensinei. Não é desse jeito que eu quero que faça as coisas. É somente quando a gente depende somente dele. Pedro, depois daquele dia, nunca mais ele usou uma espada. E ele verdadeiramente se converteu. Quando a confiança no que ele tinha foi deixada de lado. Mas alguém quer vir até aqui? Se quiser, aproveite essa oportunidade. Ah, pastor, o que que eles vão pensar de mim? Eu penso que você quer Deus. Eu penso que você quer viver uma vida diferente. É isso que eu penso.
Eu quero estar orando com vocês. Você que está no seu lugar, você está completamente desarmado, né? Pelo amor de Deus. A única espada nossa é a Bíblia, é a palavra. Não são argumentos, não são ações negativas. Ah, pastor, mas eu sou muito estourado, eu sou estilo Pedrão. É Pedrão, é Pedrona. Você não acha que está na hora de se desarmar hoje, não? Vem jogar a sua adaga aqui no altar e falar com Deus: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ser uma pessoa que não vai destruir o sonho de ninguém, não. E eu também não quero que ninguém destrua os meus. Vocês que estão aqui diante do altar, eu quero orar pela vida de vocês. Querido Deus e Pai, aqui está a vida dos teus filhos, meu Deus. E, meu Deus, a tua palavra, ela diz que os humildes, eles herdarão o teu reino. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que comece a recolher as armas da nossa milícia carnal, que às vezes usamos tanto no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, muda a vida de cada pessoa, muda a vida de cada um dos teus filhos hoje aqui. E restaura, Deus. Restaura o teu povo com santidade. Restaura, meu Deus, com a tua presença. Faça, meu Deus, com que cada um dos teus servos, que em reconhecimento percebem, meu Pai, que em algum momento podem desagradar ao Senhor. Mas hoje aqui, meu Pai, nesta manhã, eu tenho a certeza que essa pessoa, meu Deus, ela vai se levantar não armada, mas revestida. Essa pessoa, quando se levantar, meu Pai, ela vai confiar ainda mais no Senhor. E eu creio, meu Deus, verdadeiramente, que grandes coisas o Senhor fará por todos nós, no nome santo de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.